Marcos capítulo 10, versos 17 ao 22. Um texto já bem conhecido de nós todos. Vamos ler? Que diz assim, Marcos capítulo 10, do verso 17 ao verso 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pela maneira como o Senhor expõe o teu evangelho, o evangelho do teu Filho Jesus Cristo, para que nele nós possamos pautar as nossas vidas, entender onde estamos, o que precisamos fazer, para então cumprirmos com a tua vontade, estarmos dentro, ó Deus, do teu padrão, sermos alcançados pela tua justiça em teu Filho Jesus. Abençoe esse tempo, que possamos refletir sobre esta palavra, sobre este assunto que temos aqui, e assim, ó Deus, possamos realmente crescer. E se alguém crescer espiritualmente, e se alguém ainda nesta manhã não tem tomado uma decisão ao teu lado, que possa fazê-lo ainda esta manhã. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bem conhecido. E me parece que este jovem rico seria um ótimo candidato aos céus. Ele estava com todos os requisitos, se nós olhássemos humanamente falando, ele estaria com todos os requisitos para chegar aos céus e, quem sabe, até ter uma banda tocando enquanto ele entrava, né, ali nos portões dos céus. Enquanto ele estivesse ali atravessando o rio, então tinha ali muitas pessoas com salvas de palmas para recebê-lo de forma honrosa pela vida que ele viveu aqui nesta terra. Como nós podemos ver aqui, Senhor, eu cumpri todos esses mandamentos. Sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa de bem, então olha lá aquelas pessoas. Eu estou agora a partir dessa terra, e estou chegando aos céus, e então agora estão ali me aplaudindo para ver como eu sou honrado e mereço. A minha vida justificou que eu chegasse até este momento e pudesse entrar nos céus de gozo de Deus. Porém, não é assim. O Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse: Você não. Você não vai entrar. Certa vez eu estava ingressando numa escola, num contrato, e eu não conhecia como é que era o processo ali naquele estado, e eu levei tudo que era documento. Tinha diploma disso, diploma daquilo, diploma de teologia, diploma de tudo mais lá, e tinha, né, as minhas horas nas outras escolas e tal. Aí cheguei na secretaria, abri a pasta assim, cheio de documento, aí a supervisora falou: não, isso aí não precisa. Isso aí não, eu só queria aquela folhinha, só aquela folhinha lá da inscrição. É só aquilo, só aquilo. Isso aí depois a gente vê, mas agora eu só queria toda aquela pasta de documentação, nada serviu para mim. Né? Eram títulos meus? Eram coisas que eu tinha feito e conquistado, com certeza, mas para aquele momento era inútil. Para aquele fim, de nada servia. Eu vejo esse jovem rico da mesma forma como eu me vi naquele momento, e me vejo muitas vezes, quando na minha vida eu penso estar fazendo alguma coisa e parece que aquelas coisas que estou fazendo será útil, quando na verdade não é tão útil assim quanto eu pensava que era. No evangelismo ontem não é diferente, e em outros momentos também. Eu perguntei para uma moça, um casal estava ali, perguntei escutando: nós frequentamos tal igreja, assim, tal. Beleza. Mas posso fazer uma pergunta?
Se você tivesse morrido, ou morresse agora, e estivesse adentrando aos portões dos céus, e Deus, hipoteticamente estou falando, né? E Deus perguntasse para você, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? Simples, fala com convicção, né? Eu sou uma pessoa boa. Irmãos, falou com essas palavras, né? Porque eu sou uma pessoa boa e eu cumpro os seus mandamentos. Porque Deus é amor. E você ouve, né, com toda atenção. Eu posso imaginar aqui o Senhor Jesus Cristo olhando para esse jovem e fitando nele os olhos, Jesus o amou. Eu não sei se eu posso dizer que eu amei como Jesus amou, né? Seria muita pretensão da minha parte. Mas você olha para essas pessoas e você fala consigo mesmo, como você está perdido. Como você está perdido na sua, sem ser muito duro, mas na sua ignorância sobre o caminho para ir aos céus. Como você está enganado ou enganada da maneira como você está pensando conduzir a sua vida para adentrar aos portões dos céus. É claro que eu não falei isso, mas eu pensei. E então, conversando mais um pouco, eu disse, mas se eu te disser que a Bíblia não diz isso? O quê? Como assim? Deus é bom e tal. E aí, abri a porta para a gente conversar, né? Irmãos, é o mesmo caso deste jovem aqui. Aquela moça, ela estava com muitas coisas. Ela estava carregada de coisas. Já leram, claro, imagino, o livro O Peregrino. Quando ele está com aquele saco nas costas. Se você não leu, ainda leia, né? É interessante. Aquele sonho que John Bunyan teve na cadeia, falando do cristão e da jornada, da saga daquele homem para chegar aos céus. É muito bonito, muito interessante. E está cheio de coisas, está cheio de currículos, está cheio de títulos, está cheio de fazeres, quando na verdade nada disso serve. Eu sou uma pessoa boa, eu cumpro, obedeço o mandamento, e não foi só ela, não. Eu abordei pelo menos umas 3 pessoas ali. E a coisa é sempre a mesma. As pessoas estão carregadas de coisas, estão carregadas de utensílios, para não dizer parafernálias, que na sua mente ele está entendendo que aquilo vai dar a ele condições de chegar aos céus. É como se aquelas coisas fossem materiais com os quais ele pudesse construir uma ponte para então atravessar o rio para o outro lado. Quando na verdade estas coisas os vão fazer afundar cada vez mais. Estas coisas vão criar nele tão somente peso que vai fazê-los afundar ao atravessar este rio. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim que funcionasse, Jesus teria abraçado esse rapaz e teria dito, que legal, cara, deixa eu te dar um abraço, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, assim como ele disse para o ladrão na cruz, não é? Mas Jesus não diz isso para esse homem. E há alguns elementos dispensáveis para nós entrarmos na eternidade. Há pelo menos 3 elementos aqui que são dispensáveis, totalmente dispensáveis, para você, para eu entrar nos céus. Nós temos vivido uma época, isso não é atual, tá, irmãos? Isso não é atual. Porque tanto é que Jesus, ou a palavra de Deus vai dizer com relação à cobiça, né? Quando nós cobiçamos alguma coisa, então esta coisa vai se tornar um mal para mim. E isto não é um problema da sociedade atual, isso é um problema antigo. Tanto é que a palavra de Deus já nos orienta com relação a esta cobiça. Portanto, junto com isso, somando a isso, nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade onde o próprio evangelicalismo, as pregações de hoje, está falando para mim, está falando para você, que o que nós precisamos é alcançar um status social, economicamente saudável, economicamente estável. Nós precisamos viver economicamente bem. Se você não estiver vivendo desta forma, algum pecado você tem. Se você não estiver vivendo desta forma, algum problema você está fazendo. E talvez esteja mesmo.
né? Talvez a nossa vida, talvez um pouco indisciplinada, desorganizada ou desregrada, acaba gerando para nós, sim, com certeza, a pobreza. A falta de organização vai gerar problemas. Isso é uma questão pessoal, particular, social, né, que nós temos que nos atentar para isso. O problema é quando nós colocamos isso na questão espiritual. O problema é quando nós colocamos isso como uma questão, como um fator para irmos a alcançarmos os céus. Ah, pastor, ainda bem, né, que nenhum de nós aqui temos esse problema. Nós entendemos que nós não vamos chegar aos céus através das nossas riquezas. Espero que não. Mas por que uma religião como o catolicismo romano se estabeleceu dizendo que você precisa pagar algumas indulgências e que se você der dinheiro, alguma coisa você vai receber de benefício lá no céu? Como que uma igreja, uma instituição se estabeleceu de forma tão estruturada na sociedade, pregando esse negócio, ensinando essa coisa? É porque ela encontra em nossos corações esse prazer. Ele encontra em nossos corações a cobiça para desejarmos os céus através do que nós temos. E será que nós, de alguma forma, não estamos também fazendo isso? Será que, de alguma forma, nós também não estamos agindo desta mesma maneira? Ah, eu não, pastor. Amém, que não. Mas a gente vai seguir a conversa e a gente vai pensar. Será que talvez que não mesmo? Mas vamos lá. É claro que não é pecado você ascender socialmente. Você estava ensinando essa semana sobre a estratificação social, né, as sociedades de classes para as turmas do primeiro ano, e a gente revê algumas coisas, estava lembrando, na nossa sociedade de classe, você nasce pobre, mas você pode ficar rico, de acordo com o seu trabalho, com os seus estudos, né, numa sociedade capitalista como a nossa, você pode ascender socialmente ou cair socialmente também. Isso é possível nessa nossa sociedade. Mas estava vendo, por exemplo, ali no que diz respeito à sociedade indiana, sociedade de castas, né, ali é uma sociedade fechada, estabelecida, ela é totalmente petrificada, vamos dizer assim. Porque na sociedade indiana, entende-se que, dependendo da família que você nasce, você traz consigo uma herança. E na religião hindu diz o seguinte: o deus Brahma tem a sua cabeça, os seus braços, as pernas, né, e os pés, e dependendo da família que você nasce, você representa uma dessas partes. Então, se da cabeça de Brahma nasceu os Brahmanes, que são os sacerdotes, que são os cientistas, né, os letrados. Dos braços de Brahma, e se você nasceu naquela família que descende da cabeça de Brahma, então você vai ser esse tipo de pessoa, você vai ser dessa linhagem. Dos braços serão então os governantes, serão os militares, aqueles que dirigem, né? Das pernas serão os comerciantes, né? Aqueles que trabalham no comércio, que fazem o comércio girar. E dos pés são outros ali, aqueles que acho que os Vaixás, não me recordo agora, né? Mas são aqueles que trabalham no serviço, na agricultura, servindo. Mas você não consegue mudar socialmente. Se você nasceu como servo, você vai ser servo. E ainda tem os Dalits, né, que são os intocáveis, porque são impuros. Eles não descendem de Deus nenhum, eles não pertencem a casta nenhuma, e eles têm que viver como escravos a vida toda. Esta é a realidade. Mas por que se pensa assim? Por causa de uma mentalidade espiritual, da onde eles entendem que eles descendem do Deus Brahma, e dependendo da maneira como eles nascem, ou da família que eles nascem, eles vão viver constantemente nessa situação petrificada, estagnada na sua vida social, naquela estratificação social na qual ele nasceu. Por que eu estou falando isso? Porque a religião está em tudo. Não tem como nós pensarmos que não. E aí, quando você olha para uma religião, para uma sociedade como esta, você percebe quão longe eles estão de realmente progredirem, ainda que em 1950 esta lei foi abolida, mas a cultura permanece. A cultura de manter, ou do preconceito para com o outro, de acordo com a família que ele nasceu, permanece ainda. Aí percebam, irmãos, esta dificuldade, muitas vezes, nós percebemos que a vida religiosa, ela não tem nada a ver com a nossa vida econômica, ela é muito complicada.
ela é muito difícil de nós fazermos essa separação. Talvez Deus deu para algumas pessoas uma condição financeira melhor, mas para outros talvez não deu. Não significa que Deus não vai cuidar de nós. Nunca vi o justo mendigar o pão. O Senhor tem prometido aos seus que Ele vai abençoar aqueles que buscam a Ele. Nós cremos nisso. Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Isso é uma coisa. Mas em Salmo 145 também vai dizer que Deus dá o pão para todos. Ele dá a sua beneficência para todos dessa sociedade, deste mundo, da humanidade. Então, a questão econômica, o meu estado social, isso não tem nada que ver com uma beneficência que Deus vai me dar. Mas, pastor, por que o senhor está insistindo nisso? Irmãos, porque os discípulos não entenderam isto. Aquele homem não entendeu isto. Aquele jovem rico que era, ele não entendeu esta coisa. Se você olhar no versículo 22, quando o Senhor Jesus coloca para ele, propõe para ele um estilo de vida que ele precisava observar a partir de agora, o que ele diz? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque era dono de muitas propriedades. Perceba como que esta questão do ter influencia na nossa decisão com relação ao nosso Deus. Mas ele não conhecia a Cristo, né, pastor? Ele era uma pessoa, ele gostava de dinheiro. Irmãos, o texto segue. E Jesus vai orientar aqueles discípulos com relação ao amor das riquezas, pelas riquezas. Versículo 23 vai dizer, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E Jesus, em outro texto, vai dizer, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus vai dizer isso? Percebam. Versículo 26. Eu falei outro texto, né, mas ele continua aqui no versículo 25, ele vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Estava pensando num texto sinóptico. Mas no versículo 26, percebam a pergunta dos discípulos. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Os discípulos eram ricos? Não. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aqueles discípulos, aqueles homens deixaram sua casa, deixaram a sua profissão para seguir a Jesus. Eles eram pobres? Eles não tinham uma conta bancária rendendo juros. Eles não tinham salário fixo. Eles não tinham plano de aposentadoria. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Mas Jesus, quando diz, é mais fácil entrar um camelo no fundo passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus, por que eles perguntaram, então, quem pode ser salvo? Por que essa pergunta? Eles não eram ricos, mas queriam ser. Entendem isso? Eles não eram, mas queriam ser. Por isso que eles deixaram a sua casa. Por isso que eles deixaram a sua profissão. Eu vou deixar por um momento, eu vou investir nessa coisa, eu vou seguir Jesus, porque quando terminar o trampo dele aqui, a nossa missão, não é? O que vai acontecer? Nós vamos ser ricos. Percebem como que isso influencia? Por que eles fazem essa pergunta? Porque eles poderiam estar totalmente maravilhados. Senhor, que legal! Os ricos não vão entrar no reino dos céus, então, olha, nós vamos entrar, nós vamos ser os primeiros. Por quê? Nós deixamos tudo. Só que pelo contrário,
Então quem é que pode ser salvo, Senhor? Nós estamos aqui, deixamos tudo, mas nós deixamos por quê? Porque nós queremos ser ricos, mas se nós quisermos ser ricos, então nós também não vamos entrar? É esta coisa? É exatamente isto. E qual é o desejo que nós temos realmente aqui no nosso coração? O que é que nos move? Por que que tantas teologias hoje têm avançado e têm crescido e as pessoas têm construído templos faraônicos, homens, líderes religiosos têm construído ali os seus impérios com o dinheiro do próprio povo? Por causa desta cobiça, que eu vou entregar o meu dízimo, mas eu vou ficar rico lá no final. E é por isso que eu vou ficar, está vendo esse pastor? Olha o carrão dele. É por isso que eu vou lá nessa igreja. Porque se ele tem um dia, eu vou ter também. Percebe como que isso desfigura o propósito do evangelho? E Jesus olhou para aquele jovem e falou, você é rico, eu não estou nem aí para a tua riqueza. Eu quero saber com o que você se importa de fato. A igreja tem sofrido demais, irmãos. Sabe por quê? Eu vou falar isso, mas estávamos conversando hoje de manhã, eu e a Kátia, né? Não tem nada a ver com nosso ministério, mas é uma realidade geral e de coisas que nós já passamos. Quantas pessoas, por exemplo, deixam de vir à igreja? Deixam de estar na igreja. E se você vai conversar, geralmente é o pastor. Estou falando isso não é para trazer para a minha... o pastor, coitadinho do pastor. Não, o foco não é esse. Pode ser outras coisas, descontente talvez lá com aquele irmão, com aquele outro irmão também. Geralmente é o pastor, tá? Mas há sempre algum descontentamento. Eu vou perguntar uma coisa. O seu patrão, ele é sempre justo? O seu patrão, o seu empregador, o seu encarregado, o seu gerente, ele é sempre gente boa? Ele nunca faltou com respeito com você? Os professores, o diretor de escola, a supervisora, sempre foi gentil com você? Talvez hoje é um pouco mais, porque tem uma questão de leis sobre assédio moral, então essa coisa está um pouco mais contida. Mas antigamente a coisa era feia. Há 20, 30 anos atrás, aí os patrões faziam o que queriam com os empregados. Mas mesmo assim eles ficavam. Quantas vezes nós vemos pessoas saindo da igreja, dessa instituição que Deus criou, que Deus estabeleceu, por descontentamento com o irmão, com uma irmã, com uma situação, com um ministério, e geralmente com o pastor? Não vou ficar porque fulano. Mas quantas vezes você saiu do seu emprego porque o seu patrão falou aquilo? Porque o seu colega de trabalho não concorda com você? Porque não te deram aquele cargo? Não, você vai ficar talvez mais 10 anos, mas um dia você vai chegar naquele cargo, porque é isso que você quer, porque o seu coração deseja isto. Porque você não quer perder o salário no final do mês. Percebem? Como que isso nos afeta na prática? Mas quando nós quando falamos com relação ao reino dos céus, porque o que é o reino dos céus aqui na terra é a igreja, é o meu relacionamento com os irmãos, é o meu trabalho aqui, é o tratamento de Deus na minha vida. Aí o que acontece? Eu vou sair, eu vou para outra. Ninguém é obrigado a ficar na igreja eternamente, claro que não. Mas perceba como essa questão do dinheiro, do ter, do conquistar, afeta as nossas mentes, principalmente no que diz respeito à nossa vida com Deus. E nós gastamos tempo com isso. Mais uma vez eu digo, não é pecado nós ascendermos socialmente, claro que não. Nós não estamos numa sociedade de castas, né, como na Índia. E Deus aprova o crescimento econômico. Mas até que ponto eu estou usando isso realmente para pensar que olha como eu sou bom, olha como eu faço, olha como Deus está me fazendo progredir e desenvolver. E colocando nisto base espiritual, quando na verdade nada é. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual, de trabalho interno. Trabalho na minha vida. Portanto, o primeiro elemento que nós devemos tirar, e se nós falarmos aqui, nós vamos dizer, não, mas eu sei que eu não vou entrar nos céus através do meu dinheiro, mas quanto tempo nós temos gasto com isso? Quanto tempo nós realmente, o que nós já temos feito muitas vezes, no que diz respeito a deixar
impedir muitas vezes de Deus agir nas nossas vidas, porque deixamos aquele ministério, deixamos aquele momento, porque nós temos tanta preocupação com o crescimento profissional e financeiro, que não é pecado. Mas em que lugar ele está ocupando as nossas vidas? Não somente isto, há um outro elemento que também deve ser deixado de lado, dispensado, porque é mais uma coisa. A gente já tem falado sobre isso, mas é mais uma coisa que só vai trazer peso. Meu zelo religioso. Percebam no versículo 17, no versículo 20. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, aquele rapaz não estava mentindo. Tanto é que não estava mentindo que Jesus, quando passou, ele correu. Os outros textos sinópticos não vão falar que ele correu. Vai dizer que ele se aproximou de Jesus. Mas Marcos aqui diz que aquele rapaz, aquele homem, ele corre até Jesus. Quando você corre atrás de alguma coisa, é porque você quer aquilo. Quando você está chegando no ponto de ônibus e o ônibus está passando, o que você faz? Se você quer chegar no horário, se você quer pegar aquele ônibus, principalmente em Blumenau, né? Em Blumenau é complicado. Porque em outra cidade, daqui 5 minutos passa outro, tá bom, tranquilo. Aqui em Blumenau, não, só depois de meia hora. Ou não, ou mais. Né? O que você faz? Você corre. Senão você vai chegar atrasado. Por quê? Porque te interessa pegar aquela condução. Interessava para ele chegar até Jesus. Isso não é simplesmente uma paráfrase para dar aqui aquele momento, um momento mais dramático. Não, ele queria estar com Jesus, ele queria conversar com Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, aquele rapaz era rico. Aquele rapaz correu até Jesus, e não só correu, quando chegou a perto de Jesus, ele se ajoelhou, mostrando reverência. Esse rapaz era um rapaz que para entrar nos céus tinha que bater palmas para ele. Muito bem. Hora que ele morresse, haveria uma multidão aplaudindo esse rapaz porque ele correu até Jesus. Ele era um rapaz disciplinado, ele conseguiu riquezas, e ele não só conseguiu, como ele estava organizado, mantendo essas riquezas, esses haveres que ele conquistou, ou que lhe foi passado por herança, eu não sei, mas ele tinha. Homem organizado, pessoa disciplinada, pessoa com visão, uma pessoa que tinha zelo por Deus, uma pessoa economicamente estável, uma pessoa que correu até Jesus, uma pessoa que ia para a igreja, que dava o seu dízimo, estava tudo perfeito. Vamos fazer uma festa quando ele chegar nos céus. Foi isso que Jesus fez? Não! Você não está pronto para entrar nos meus céus. Você não está pronto para entrar na eternidade que eu tenho preparado para os meus filhos. Quantas pessoas, ontem mais uma vez, seguiram os mandamentos, né? Ah, não, seguir os mandamentos. Ser uma pessoa boa, aquela jovem que eu, né? E eu percebi que ela começou a ficar meio nervosa comigo. Quando eu fazia algumas perguntas, e ela, mas como assim? Deus é bom. Sim, Deus é bom, é fato. Isso aí, E Jesus disse para aquele jovem: Bom mestre. E Jesus já cortou logo, foi nas goelas, né? Bom é Deus, bom só tem um que é Deus. Vem com conversa furada, não. Adianta bajulação, não. Bom só tem um que é Deus. Nós temos muitos princípios na igreja. Como ir à igreja, como o orar, como o ler a Bíblia, como fazer isto, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E nós talvez não precisaríamos gastar muito tempo com isto, para mostrar o quanto que isto é inútil para a nossa chegada aos céus. E não somente isso, no versículo 20, aquele jovem vai dizer: Senhor, tudo isso eu tenho feito e observado desde a minha juventude.
Todos isso que o Senhor falou aí, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não furtarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, quando ele diz, Senhor, tudo isso eu tenho observado, é porque ele tinha observado. Ele sabia que em alguma coisa ele poderia ter falhado. Mas quando ele falhou, ele vai lá e presta um sacrifício, vai lá no templo lá e oferece ali um sacrifício, e está tudo resolvido, ele estava cumprindo a lei. Mesmo que de alguma forma ele tenha desonrado seu pai e sua mãe, falado mal, obrigado ali com seu pai e com sua mãe, olha, me perdoa pai e mãe, né, eu vou lá, vou sacrificar uma pombinha lá pelo pecado que eu acabei de cometer. Ele estava observando tudo isso. Não é mentira. Ele não estava mentindo para Jesus. Mas ele estava colocando esta coisa como se fosse a coisa mais importante, um fator que é relevante para ele alcançar a salvação. E Jesus olha para ele e diz, olha, isso não é verdade, você está enganado. Tanto é que no versículo 21, Jesus vai dizer, Jesus fitando o amou. Então aquela moça ontem disse, Deus é amor. Sim, Deus é amor. É claro que é. Está provado aqui. Porque quando Jesus olha para aquele rapaz, para aquele homem, Jesus o ama. E por que o ama? Porque vê nele toda esta ignorância com relação à entrada nos céus. Toda esta confusão que ele estava fazendo com relação a ser salvo. Quantas pessoas? Foi falado, muitas pessoas estão na igreja. E eu peguei pelo menos 3 pessoas ontem que estavam indo na igreja. Mas quando você pergunta para ele, se você morrer agora, qual será o seu destino? Ou ela é uma pessoa boa, ou ela cumpriu os mandamentos, ou, eu não sei, ninguém sabe. É uma outra resposta, característica. Ninguém sabe quem pode entrar nos céus. Sabe por quê que ninguém sabe? Sabe por que se responde que ninguém sabe? Porque eles entendem que são os seus mandamentos, ou seja, que são os mandamentos do Senhor, que são a sua obediência a esses mandamentos que vão fazer seguir até os céus. Mas eles sabem que eles não estão cumprindo esses mandamentos. Então é muito mais fácil dizer, ninguém sabe, porque eu cumpro os mandamentos, ou eu tento cumprir os mandamentos, mas eu sei lá no meu íntimo que eu não consigo. Eles sabem que não conseguem. Mas eles continuam e continuam. Indo para a igreja, cumprindo os ritos, fazendo tudo o que tem que ser feito para chegar aos céus. Nós temos falado, por exemplo, nas bem-aventuranças das quartas-feiras, pensando nas bem-aventuranças não como uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Não. Mas as bem-aventuranças são, antes de mais nada, característica que eu devo demonstrar por conta dessa transformação que já aconteceu na minha vida. Se eu não compreender isso, eu quero ir à igreja, eu quero ler a palavra, porque eu necessito disso. Houve uma transformação anterior, interna em mim. Eu amo estar com os meus irmãos. Eu quero conhecer Deus através da sua palavra. Eu não quero fazer estas coisas para conhecer Deus, mas pelo fato de ter conhecido Deus, de fato e de verdade, eu quero conhecê-lo mais e mais através da palavra, da comunhão com os meus irmãos. Portanto, mais um elemento que é totalmente dispensável para chegar aos céus é o nosso zelo religioso. Nada disso serve. E um terceiro, nós já falamos um pouco, mas um terceiro fator, um terceiro elemento, que serve só como peso, só para nos condenar. E aí alguns irmãos vão se apavorar quando eu disser, mas é o fato do amor de Deus. Você já deve ter falado, você já deve ter conversado com alguém que diz, Deus é amor. E quando se fala Deus é amor, serve como uma anestesia. Uma anestesia para aquela dor momentânea, para aquela angústia que eu estou sofrendo. Então, quando eu olho, olha, Deus é amor. Sim, Deus é amor. E eu, olha, Deus é amor. Então, eu me
eu tomo aquela frase, eu tomo aquela ideia para mim de que Deus é amor e Deus está cuidando de mim, e muito bem. Nós já falamos sobre isso. Mas lembram quando o jovem chega, bom mestre, Jesus já corta logo de vez. Bom, só tem um que é Deus. E mais uma vez, citando o versículo 20, quando Jesus olha para aquele rapaz, para aquele homem, e ele ama aquele rapaz, ama aquele homem. Jesus amou ele. Jesus estava olhando para ele com amor. Mas este amor fez com que se abrisse a porta dos céus para ele. Jesus o amou. Mas nem por isso Jesus disse, olha, entra aqui no meu céu, porque eu estou te amando. Eu amo você. Irmãos, que Deus é amor, nós sabemos. Em 1 João capítulo 4, versículo 8 vai dizer, Deus é amor. Em outro momento vai dizer que Deus é amor e não há nele treva nenhuma. Deus é amor, é claro que é. Mas o fato de Deus ser amor só mostra o quão pecadores nós somos. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor e Ele mostrou este amor por nós. Mas nem por isso, pelo fato de Deus ser amor, significa que eu vou chegar aos céus porque Deus é amor. E quantas pessoas estão perdidas nesta falácia de que Deus é amor, e quando chegar lá no momento, o amor dele é tão grande que ele vai liberar a entrada dele para mim, na eternidade. O amor de Deus foi demonstrado no seu Filho. Muitas pessoas estão perdidas, olhando só para Deus. Mas Deus é amor? Eu ouvi isso ontem. Sim, e o amor dele foi revelado em seu Filho Jesus, eu disse. E ela disse, sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu para nos salvar, não é? Eu falei, não. Como não? Até você se apavorar, né? Jesus não morreu para nos salvar? Eu disse, não. Mas como não? E você deve estar se perguntando, como não, pastor? Claro que não. Porque se Jesus tivesse morrido para nos salvar, todos estariam salvos. É fato que Jesus morreu. E se é fato que ele morreu para nos salvar, o mundo inteiro estaria salvo. Jesus não morreu para nos salvar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Se nós abrirmos, por exemplo, 1 Coríntios, Romanos 14:9. Romanos 14:9, antes de 1 Coríntios. Por que foi que Jesus morreu? Para nos salvar? Essa é uma das frases, e eu procurei isso, tá, irmãos, na chave bíblica ali, nas concordâncias bíblicas, porque a gente é acostumado a falar essas frases. Aceite Jesus como Senhor e Salvador, como teu único e suficiente Salvador, não é? Venha para Jesus. Essas frases são frases retóricas que a gente usa, ouve, e muitas vezes parece que essas frases são tão bíblicas, né, que a gente não consegue pensar, mas quando se fala alguma coisa contra, parece que está falando uma heresia, né? Jesus não morreu para nos salvar. Romanos 14:9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Para quê? E ressurgiu, para ser Senhor. Jesus morreu para ser meu e teu Senhor. Agora, como é que isso acontece? 1 Coríntios 15:3. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos
pecados. Cristo morre para ser Senhor da minha vida. Só que ele morreu pelos meus pecados. O que é o pecado? Senão esta ideia de independência de Deus. Esta ideia de que eu posso fazer. Esta ideia de que eu posso agir. Esta ideia de independência, de rebeldia. Subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo. Eu não vou fazer o que ele quer que eu faça. Mesmo sendo criatura dele, eu não vou obedecer às suas ordens, aos seus propósitos. Eu vou fazer aquilo que me dá prazer. Eu vou fazer aquilo que de alguma forma cumpre o meu propósito, não o propósito dele. Isto é pecado. Pecado não é matar, roubar. Isso não é pecado. Pecado não é mentir. Pecado não é a luxúria. Não, isso não é pecado. Isso são frutos do pecado. Porque o que leva a tudo isto é o meu eu, o meu orgulho, o fato de eu ter nascido em pecado. É este o pecado que me leva à morte. O fato de querer ser independente e não cumprir a vontade do Senhor na minha vida. E Cristo morreu pelos meus pecados, para ser Senhor da minha vida. Ele morreu para aniquilar esse pecado, este meu eu, para que eu aceite o senhorio dele da minha vida. Jesus não morreu para me salvar. Eu entendo quando nós falamos isso, mas se nós aprofundarmos um pouco mais a conversa, nós vamos perceber, é muito mais do que isso. Porque se Jesus tivesse morrido para me salvar, efetivamente todos estariam salvos. Porque a morte de Jesus é poderosa o suficiente para salvar toda a raça humana em todos os tempos. Mas nem todos vão ser salvos, porque aonde estaria o inferno? Porque Jesus não morreu para me salvar. Ele morreu pelos meus pecados. Esse pecado que insiste em dizer, eu não quero Cristo como Senhor da minha vida. Eu quero eu fazer o que eu quero. Por isso eu sou rico. Por isso eu busco riqueza. Por isso eu busco uma vida organizada. Por isso eu busco uma vida regalada, para provar que Deus está comigo. Por isso eu busco riquezas, para provar que Deus está me abençoando. Por isso eu busco cumprir os ritos. Por isso eu vou à igreja. Por isso eu me batizo. Por isso eu dou o dízimo. Por isso eu faço isso, isso e aquilo. Para mostrar o quão devoto eu sou, e quanto eu estou correndo atrás de Jesus e me ajoelhando diante dele. Eu estou fazendo. Isto é pecado, porque isto é o meu eu sendo revelado. Isto é o meu eu. E aí então, eu olho para mim mesmo e digo, viu como Deus é amor? E a palavra do Senhor nos diz, Deus é amor, com certeza, Ele o é. Porém, o seu amor é revelado em Cristo Jesus. O que eu estou fazendo de Cristo Jesus na minha vida? De que maneira eu estou olhando para o sacrifício de Cristo, que daqui a pouco vamos celebrar? De que maneira eu estou olhando para esse sacrifício? Entendendo apenas que ele sofreu para me salvar? É só isso? Ou está havendo aqui uma transformação interna na minha vida para dizer, Senhor, quão pecador eu sou, quão injusto eu sou. Se nós olharmos um pouquinho para Marcos capítulo 10, e com isso nós vamos terminar. Marcos capítulo 10. O que é que Jesus fala antes de encontrar esse rapaz, de encontrar esse homem e conversar com ele? Versículo 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, versículo 15, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Perceba que aquele homem encontra Jesus antes de ele falar sobre o reino de Deus com relação às crianças, e depois a pergunta dos discípulos, então quem é que pode ser salvo? Eu quero riqueza, e eu não sou como uma criança. Eu quero riqueza, eu estou aqui seguindo o Senhor, deixamos tudo. Estou buscando uma vida zelosa, os princípios, mas eu não sou como uma criança. Quem é que pode ser salvo?
Eu estou cheio de coisas, estou cheio de títulos, estou cheio de fazeres, de ações. Estou cheio de responsabilidades. Pega o meu currículo aí. Cristo morreu por nós, para que todas estas coisas fossem também aniquiladas. E nós olhássemos só para Ele. E nós pensássemos só nele. E que a graça dele é suficiente. E que a obra dele na cruz do Calvário é suficiente para a minha salvação e para a sua salvação. Não é o que você faz, não é o que você tem, não é o que eu faço, não é o que eu tenho. Mas é aquilo que Cristo fez. Como estamos nós? Onde está o nosso coração? O que nós estamos acumulando neste coração? A graça de Deus, a comunhão com Ele, um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Ele morreu por nós. E o que nós precisamos fazer é sermos dependentes dEle. Sermos totalmente dependentes dEle. Nós cantamos há pouco um hino e eu estava pensando nisso. Né? Deus é o nosso refúgio, bem presente na angústia. Que angústia? Que angústia, irmãos? Ah, pastor, tem momentos difíceis na vida, né? Tem momentos que, poxa, a debilidade física, a doença nos abate, debilidade financeira, né? Essas coisas todas, né? Perdemos talvez um ente querido, né? Temos muitas angústias, né, pastor? Não. Qual é a maior angústia que você tem? Qual é a maior angústia da minha vida? Senão o fato do pecado estar no meu coração. Eu querer fazer o bem, mas não posso. Esta é a minha angústia, não é a sua? Esta é a minha maior angústia. Estava conversando com a Kátia ontem ainda, como eu estou, como eu posso dizer, angustiado com a situação política do nosso país. De perceber como que pode alguém que roubou o país declaradamente estar sendo protegido por uma corte judiciária. E muitas pessoas vão votar nesse homem. Como pode? Mas isso é pecado. Isso é pecado. Porque eu posso ficar perplexo, indignado com isso. Mas no momento que essa coisa começa a atrapalhar a minha vida, as minhas reflexões, isso é pecado. Esta é a minha angústia. De olhar para todas essas coisas da terra e pensar só nas coisas celestiais. Senhor, por que eu não consigo pensar nas coisas celestiais? Por que as bênçãos celestes não são superiores na minha mente, além dessas coisas terrestres? Me perdoa, Senhor. É a minha angústia. Qual é a sua angústia? O que é que o teu pecado tem gerado em você? Busca por dinheiro, busca por satisfação financeira, prazeres de todo tipo. O que o pecado tem gerado? Que angústia o teu pecado tem gerado para você? Eu não estou falando de perder um ente querido, eu não estou falando simplesmente de uma crise financeira, eu não estou falando de doença. A angústia, ela parte aqui de dentro de nós, mas quando estamos em Cristo, quando nós compreendemos o que Ele sofreu por nós, nada mais tem valor. Porque nós compreendemos, enfim, o grau do sofrimento, o grau do amor de Deus por nós. E eu não uso a coisa do amor de Deus apenas como âncora, para quando chegar lá nos céus eu sei que Ele vai me receber. Não, o amor dele foi revelado em Cristo, porque o meu pecado me traz esta angústia terrível todo dia, está comigo. É esta a angústia. Esta é a sua. O mundo não pensa assim. Eles entendem só que a angústia é a rotina do dia a dia. Mas é o meu pecado, é o seu pecado. É o fato de não sermos tão dependentes quanto uma criança nos braços do nosso Deus. Sabe por quê? Por causa do nosso pecado. Tiremos todos esses elementos. Joguemos tudo fora. No que diz respeito à nossa entrada e nosso relacionamento com Deus, nossa entrada nos céus do nosso Deus, nada disso serve. Uma coisa basta: olhar para Cristo, entender que Ele é Senhor, e a sua morte é suficiente
para a minha salvação. E Ele quer ser Senhor da minha vida. Se você não entendeu isso ainda, faça isso essa manhã. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso esta manhã. A palavra do Senhor está convidando você a jogar tudo isso fora. Como Paulo falou, considere tudo como refúgio, como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo. Você já ganhou a Cristo. Você já está com Ele. Não adianta riquezas, não adianta ritos religiosos, nem frases bonitas sobre o amor de Deus. Importa se o meu coração, se o teu coração já foi transformado pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você já tomou essa decisão? Amém. E quando você toma essa decisão, essas coisas caem naturalmente. Esse saco de entulho que só nos impede de viver e caminhar, caem naturalmente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos dá, pela Tua palavra, pelas palavras do Teu Filho Jesus Cristo, aquele jovem rico, como é retratado na Tua palavra, que nos faz compreender qual é, de fato, o cerne do Teu Evangelho. É simplesmente nos despirmos de tudo que somos e temos, e vivermos, sim, para a Tua honra e glória. Vivemos para o Senhor, tão somente. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a Tua graça para que compreendamos isso cada dia mais, para que, mesmo sendo já salvos em Cristo Jesus, nós possamos perceber o quanto ainda precisamos deixar, o quanto precisamos negar de nós mesmos e daquilo que consideramos de valor. Abençoa-nos, ó Pai, nós oramos e pedimos a Tua graça. Abençoa os tempos agora, o tempo da ceia do Senhor, dessa celebração tão solene, mas também tão alegre, e que possamos fazer para a honra e glória do Senhor, e assim pensando sempre na obra de Cristo Jesus ao nosso favor. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.